Oi gente, tudo bem? Hoje é um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Eu sou a Luciana, sou editora do Bora Curitiba e a gente vai testar esse formato de falar sobre um filme que estreou nacionalmente. Então a gente vai falar de Bo Tem Medo e se vale a pena ir assistir esse filme, que tá dividindo crítica, tá dividindo plateia. É um filme de mais de 3 horas de duração. Eu fui assistir agora antes do feriado de Tiradentes à noite e olha, eu, pelo menos, fiquei pensando em muita coisa depois de assistir esse filme. Eu escrevi tudo isso aqui e mais esta página aqui a respeito das minhas impressões do filme. Ele é um filme de sensações, muita gente fala, e o Ari Aster disse que ficou 10 anos pensando antes de fazer Bo Tem Medo. Então a gente vai falar um pouquinho dele. Eu vou primeiro falar sem spoilers, tá? Então se você não assistiu, pode ficar por aqui um pouquinho. Eu digo pra você se eu acho que vale a pena ou não assistir. E depois eu vou pra parte do que eu entendi do filme. Eu acho que ele é uma experiência muito pessoal, como eu falei, um filme de sensações. Então eu vou falar aqui o que eu achei. E depois, se ficar muito comprido, eu faço um segundo vídeo sobre a linha do tempo, que eu tentei colocar a linha do tempo do Bo como se fosse linear, desde a infância dele até o momento que ele tá vivendo no filme, tá? Então vamos lá. Aí uma outra coisa, antes de mais nada, é bom falar, né? Eu sou jornalista, não sou crítica de cinema. Eu não tô aqui pra dizer o filme é bom, não é bom. Eu vou dizer as minhas impressões, certo? Então, e também não sou psicóloga, mas mexeu com muita coisa dentro da minha cabeça e provavelmente, se você for assistir, pode acontecer com você também. Tá, então vamos lá. O filme, ele é surrealista. Isso quer dizer o quê? O surrealismo é uma escola que nasceu na França. O Salvador Dalí é um pintor surrealista. E eu até peguei aqui para falar para vocês o que é o surrealismo, né? Usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas, a fusão do sonho com a realidade. Isso quer dizer o quê? Que o Ari Aster brinca com isso e chega um certo momento do filme, no segundo ato, que ele até vira quase que uma pintura mesmo. Mas, assim, a questão que ele levanta é o que realmente está acontecendo no filme, o que está acontecendo dentro da cabeça do Bo. E isso é algo muito pessoal. Te digo que conforme você assistiu, eu assisti com um amigo e cada um teve impressões diferentes no final, mas são sensações muito fortes que vem assistindo se você estiver aberto a ter empatia com esse personagem, que é o Bo. O Bo, como disse o próprio Ari Aster, o diretor do filme, que também é diretor de Midsommar e Hereditário, então aí outros filmes de terror, esse é uma tragicomédia. O Ari Aster falou que o Bo é um loser, né? Ele é um cara, assim, que deu errado a vida dele. Ele tá lá com 60 anos e tá aterrorizado porque vai ter que fazer o quê? Visitar a mãe dele. Então esse cara de 60 anos tem medo de tudo. Ele vai no terapeuta e fala que tá com medo porque bebeu enxaguante bucal. É um pequeno spoiler, isso não tem problema falar. Eu acho. Enfim, ele é um cara que fica muito noiado com coisas muito pequenas. E a gente vê, durante o início do filme, que ele imagina certas coisas mesmo. Então, realmente, ele te leva nessa viagem sem você saber o que está acontecendo dentro da cabeça dele e o que está ocorrendo de fato. Ele mora numa vizinhança perigosa, num apartamento ruim, e ele tem que visitar a mãe. Quando ele vai sair para fazer essa viagem, a mala dele some e a chave de casa também, na hora que ele tá saindo de casa. E o terror dele ao ter que contar para a mãe que ele não vai poder ir, ou pelo menos perder o voo, vai ter que reagendar essa viagem, é surreal. O medo que esse cara sente. E aí a gente acompanha ele nessa jornada das coisas que acontecem depois, até que ele eventualmente vá até essa casa da mãe. Uma coisa importante de falar é que esse filme, ele leva tempo. As cenas são compridas, tem algumas questões quase teatrais, assim. O filme vai se construindo, tem cenas, assim, que acabam
e elas continuam ali. Por isso o filme leva mais de 3 horas. É um filme perfeito? Não. Então você tem que ir aberto a ficar assistindo essas cenas compridas que te deixam também pensar, e cada detalhe tem o seu porquê de estar ali. Eu acredito que é um filme que, para quem tem ansiedade e problemas maternais, problemas com a mãe, é um filme que vai falar mais para você. Mas eu acredito que não são gatilhos, que é um filme que te incomode. Ele é uma comédia de terror, tem sido chamado assim. E realmente, tem momentos em que a tragédia é tão surreal que ela arranca risadas mesmo dentro do medo. Porque o Bo tem medo de tudo. E aí são situações que vão acontecendo que são tão bizarras que você começa a rir junto. É muito doido. E eu gosto de ver filmes sem saber nada dele. O máximo que eu sabia era que tinha o Joaquin Phoenix, mas eu não sabia de trailer, eu não sabia de nada. Então eu fui para viver a experiência sem saber nada. Uma coisa interessante para você prestar atenção, que eu posso te dizer e não vai estragar a sua experiência, presta atenção na água. Porque tem muita água no filme. Ele na banheira, ele no navio, ele no barco, nas memórias dele. Então, presta atenção na água, porque ela é quase que um fio condutor dessa história. Daqui pra frente vai ter spoiler, então se você quer assistir o filme e veio aqui pra saber se vale a pena ir no cinema ou não, eu te digo, corra, vá correndo e depois venha me contar o que você achou. Pra mim, foi um filme que mexeu muito e que trouxe muitos insights interessantes, até sobre a minha vida e sobre como a gente lida com as questões que nos deixam ansiosos, tá? Não sou psicóloga, longe de mim, mas já fiz bastante terapia, graças a Deus. E por estar chegando aí nos 40 anos, acho que eu já tenho uma vivência para conseguir entender algumas coisas do que deixa a gente ansioso, e esses gatilhos e as coisas que a gente imagina. Então vai assistir, porque mesmo sendo comprido, no final do filme, pelo menos na sessão que eu tava, o pessoal continuou ali esperando se tinha mais alguma coisa, digerindo aquele filme. Então vai assistir sim, e se você quer ainda saber mais sobre as impressões que eu tive, continua assistindo aqui. Tá, então você ficou? Agora vem as partes boas. Agora eu posso falar. Cara, muita coisa nesse filme, pra mim, a maneira como eu entendi, é metáfora, tá? O Bo é um loser, de fato. Ele é um cara já, passou da meia-idade ali, tá com 60 anos, passou a vida dele e ele não viveu. Ele não viveu por causa das questões que ele tem com a mãe dele. É culpa da mãe? Aí a gente precisa pensar um pouco. Se a culpa é toda da mãe ou se a culpa também é dele. Porque é muito fácil pra gente culpabilizar a vítima. Só que, embora ele seja vítima, ele adulto poderia ter feito talvez diferente. Podia ter pensado maneiras de se livrar dessa situação que ele tinha com a mãe dele. Então vamos lá. O Bo tá com 60 anos, ele mora num apartamento horrível, de uma vizinhança perigosa, que na cabeça dele é uma coisa completamente absurda. O próprio nome do filme é Bo Tem Medo. Então, praticamente, esse cara de 60 anos tem medo de absolutamente tudo. Ele tem medo das pessoas, ele tem medo de não agradar, ele tem medo até de comprar água, ele tem medo do mendigo, ele tem muito medo da vizinhança dele. Ele acha que as pessoas vão invadir a casa dele. O tempo todo ele se sente culpado. Então é uma vida adulta cheia de culpa e de medo, né? Ele é sobrecarregado por situações que a gente depois vai entender que isso tudo vem do relacionamento dele com a mãe. O Bo é filho de uma mãe controladora. Ela é uma mulher de sucesso, ela é dona de um conglomerado. A gente vê que até o filme, no início, começa com a logo do conglomerado dela. M e W, que são as iniciais dessa mãe.
Então, essa mãe foi sempre muito controladora. A gente já começa vendo o filme com o parto do Bo e ele já é uma situação assim que vai te deixando ansioso, porque aquela mulher tá ansiosa quanto aquela criança. Por que ele não chorou? Ela fica ali, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E você já imagina, essa mulher vai ser super protetora. E de fato, essa mãe é aquela mãe helicóptero que não sai de cima do filho. Depois a gente percebe, né, que muito provavelmente é uma mãe narcisista. E essa mãe não deixa o filho crescer. Ela não quer que o filho tenha relacionamentos com outras meninas. Ela deixa tudo muito subentendido, as coisas são assim no detalhe, mas ela não quer que o filho cresça, que ele tenha interações com outras mulheres e que ela seja eclipsada. Então, quando ele tem uma relação real com outra menina, isso é cortado de maneira abrupta e ele escuta que ele não pode fazer sexo, porque senão ele pode morrer. Ela conta que foi isso que aconteceu com o pai dele, por isso que ele não tem pai. Complicado, né? Então, essa mãe colocou essa série de medos no Bo e deu certo, porque ele tá com 60 anos e ainda é virgem. Ele tinha tanto medo de transar que ele nem mesmo sozinho se satisfazia. Isso a gente descobre num certo momento do filme com um comentário de um dos funcionários da mãe dele que acolhe ele em casa. E daí você vai sendo levado por aquela comédia de erros absurda e surreal. A casa dele é invadida, ele sai correndo pelado na rua, ele começa a misturar sonho com realidade, porque ele tinha visto a notícia de um homem pelado correndo na rua, assassinando as pessoas, e de repente ele é o homem pelado correndo pela rua. E ele se sente muito ameaçado pelos homens, seja o mendigo, seja o vendedor de água, seja o policial. Ele se sente muito ameaçado pelas figuras masculinas. E ele sempre acredita que tem uma mulher que vai salvá-lo. Isso acontece lá na frente, no segundo ato, no delírio dele, que aparece uma mulher de verde, como a mãe dele, quando era legal com ele, quando ele era pequeno. Então ele tá sempre esperando essa mulher que salve ele e ele acaba nunca ele mesmo tentando se salvar. Uma coisa interessante que a gente vê, o cartão dele é recusado quando ele vai visitar a mãe, mas por que esse cartão é recusado? Porque a mãe cortou, ou seja, esse cara nunca trabalhou, ele não teve vida própria. Será que essa relação com a mãe deixou ele tão perturbado que ele foi incapaz de viver uma vida? Ele, por esses traumas que essa mulher criou nele, dele não poder se relacionar com outras mulheres, isso acabou deixando ele tão tolhido que ele acabou nunca se desenvolvendo, nunca saiu dessa fase infantil, juvenil. É lá o virgem de 60 anos. E será que ele não podia ter feito nada a respeito? Então, como eu falei, é uma tragicomédia. Então, em um certo momento, ele liga para a mãe e quem atende é um entregador, contando que a mãe dele morreu esmagada por um lustre. Quais as chances, não é mesmo? Você fica se perguntando. E aí, isso deixa ele completamente em surto e é o que faz ele sair correndo pelado na rua, né? E eventualmente ser socorrido pelos atropeladores que eram funcionários da sua mãe. Afinal de contas, ela é quase o Elon Musk, ela é dona de meio mundo. E então essas pessoas acabam dando o próprio quarto da filha para ele ficar. E essa experiência dele de perder a mãe, na minha visão, ele passa por isso depois da sessão com o terapeuta, que o terapeuta pede para ele, se ele pergunta para ele, na verdade, se ele já imaginou a mãe dele morrendo, se ele queria que ela morresse. Para mim, essa provocação causou o sonho que fez ele perder a viagem para visitar a mãe. E essa mãe deixava ele super culpado, então ele fica totalmente desesperado. A troca de medicação também, que ocorre nessa consulta
do início do filme, eu acredito que faça ele delirar. Então, pra mim, o que acontece com o Bo no filme é uma grande viagem depois que ele troca de remédio. Então, na minha concepção, ele vai pra casa depois da terapia, dorme e tem essa viagem toda de imaginar, de se permitir imaginar o que seria a vida dele se a mãe dele morresse. Mas é um controle tão grande que ele se sente ainda controlado o tempo todo dentro dessa história. Quando é que a gente percebe que não é uma história linear? Porque você pode ler o filme como tudo acontecendo de verdade. Você pode ver de uma maneira rasa, digamos, e assim, realmente a casa dele foi invadida, ele saiu correndo pelado na rua, ele foi atropelado por um funcionário da mãe dele, com uma mulher que também é funcionária da mãe dele, foi parar na casa deles, e depois saiu correndo numa floresta, encontrou um pessoal de teatro, teve uma epifania, e saiu correndo e chegou na casa da mãe dele. Chegou na casa da mãe dele, ela estava lá morta, mas na verdade era a figura da babá, que foi quem ele teve essa relação de amor materno, porque foi quem estava lá para cuidar dele, porque a mãe era uma pessoa muito ocupada, afinal, uma grande empresária. Então ele encontra essa figura morta, que trouxe para ele o carinho materno. Depois ele encontra a menina por quem ele se apaixonou quando era adolescente. Eles fazem sexo e, enfim, ela morre depois e levam o corpo dela embora, e depois essa mãe aparece e conta pra ele o que foi a vida dele na verdade, ela controlando ele a vida inteira e as emoções que ele reprimiu, e lá no final ele sai, pega um barco depois de matar a mãe e se joga, chega num julgamento surreal também, cheio de gente julgando ele junto, do qual ele é condenado e pronto, porque ele não tem nem chance de se defender. Então a pessoa pode ler como essa história linear, mas para mim, na minha opinião, o que foi que aconteceu? O Bo trocou de remédio com o terapeuta e essa troca de remédio fez ele ter um surto e imaginar todas essas situações. Ele se permitiu, a partir da provocação do médico, imaginar o que seria se a mãe dele morresse. E aí é toda essa história surreal que a gente vê. O julgamento no final é interessante falar também. Como eu falei para vocês, tem a questão da água. Primeiro uma água limpa, daí essa água transborda, como se a água fosse os sentimentos dele mesmo. E esses sentimentos transbordam. E ele tem tanta culpa que ele nem tem tempo de chorar quando ele descobre que a mãe morreu. Ele precisa secar essa água toda, que é esse sentimento. É viajandão muito, porque é um filme cabeça. E ele te abre a diversas interpretações, tá? Não é que a minha é certa. É só o que eu senti. Lembra que eu falei? Filme de sensações. Pra mim, é uma grande viagem. E quando que eu percebi que, de fato, isso faz sentido? Quando ele está na casa desses funcionários da mãe dele, ele ganha um controle remoto e ele entra no canal que a mulher falou pra ele olhar e ele vê que está sendo vigiado. Mas veja que interessante, quando ele mexe no controle, ele vai para partes do filme que a gente está assistindo que ainda não aconteceram. Então, como seria possível que ele fosse lá para frente e voltasse? Não é só o surrealismo que explica. Ele está preso nas memórias dele. Ele vai e volta. Portanto, quando ele sai da casa da mãe, depois de matá-la, acredito que figurativamente e não real, foi apenas uma situação que ele imaginou, ele sai e entra nessa água turva. Ele é como se fosse assim, o que a gente vê do Bo é só a ponta do iceberg, de todo o sofrimento psicológico que ele teve
dessa relação abusiva com essa mãe helicóptero. Então ele entra numa água escura, profunda, e vai indo cada vez mais fundo, como se ele estivesse mergulhando nesse subconsciente dele. E chega, eventualmente, lá no fim, no julgamento. Que é um julgamento o quê? Das pessoas, porque tá cheio de gente ao redor, e da mãe. Esse julgamento tá dentro da cabeça dele. Para mim, pelo menos, é isso. Ele se julga e ele se sente culpado porque ele internalizou as cobranças dessa mãe controladora. Então, quando você internaliza a cobrança de uma mãe, você leva ela para sempre, mesmo que a mãe não esteja junto com você. Sabe? É isso que acontece. Então, isso é uma coisa que eu pessoalmente tratei na terapia. Você acabar internalizando as cobranças da tua mãe e levando elas com você, mesmo que você saia de casa. Então, isso acontece com o Bo. E, eventualmente, ele chega lá no final, nesse julgamento. Tanto que o defensor dele, uma hora cai do penhasco. É completamente impossível você se defender sozinho de uma mãe, daquela figura da mãe, que é para você o seu tudo. É a primeira pessoa em quem você vai confiar, aquela pessoa que deveria te dar amor incondicional, e aquela pessoa é a que te aponta o dedo. E quando ela te aponta o dedo, você começa a se sentir inferiorizado, você é culpado e pronto. Então esse é o Bo, aquele cara cheio de culpa, que internalizou a cobrança da mãe dele e tá lá preso naquele barquinho no final do julgamento, e ele não tem para onde ir. Ele tá preso nesse julgamento da mãe, no que os outros vão pensar, toda aquela audiência. O que os outros vão pensar de mim? Esse é o pensamento que vem para ele e que bloqueia, é uma trava. Então o Bo tem medo. Ele tem medo de tudo. E é isso. Ele acaba afogado no final. E a gente fica esperando, será que ele morreu mesmo? E como isso provavelmente é uma metáfora, não é que o Bo tenha morrido, mas talvez ali ele sucumbe a esse julgamento. E aí, ou quando isso acontece com a gente, ou a gente quebra, ou a gente fica mais forte. Então, pode ser que naquele momento ele tá acordando e ele vá acordar daquele sonho, daquela situação, daquele julgamento, e entender que ele pode ter uma vida diferente, que ele pode se libertar dessa cobrança da mãe com a ajuda do terapeuta, que na história surreal, na cabeça dele, que se passa durante esse sonho maluco dele, da morte da mãe, que até o terapeuta é uma marionete da mãe, né? Tá ali gravando todas as sessões, passando para ela. E para mim, na minha interpretação do filme, não é isso, não. Esse terapeuta não tá passando as coisas. Faz parte da viagem dele. Mas aí é o que eu entendi, tá? Não tô dizendo que o filme é isso. Aí você tem que perguntar pro Ari Aster. Mas essas são as sensações que eu tive com o filme. Nem falei tanto da parte do teatro, mas acredito assim que ele se vê ali o que poderia ter sido a vida dele se ele ousasse se libertar do julgamento da mãe dele e fazer as coisas por conta própria, porque ele é aquele filho que ele se conformou com a situação, tanto que ele usa o cartão de crédito da mãe, ele não trabalhou, até o que a gente sabe, o que a gente vê ali. Então ele viveu com medo. E a partir dali, daquele julgamento, será que ele vai continuar vivendo com medo? E isso a gente pode trazer pra gente. A gente vai continuar vivendo com medo nas nossas vidas, das questões que vieram com as nossas relações com os pais? Ou é capaz que a gente consiga se libertar e viva uma vida apesar do que fizeram com a gente? Porque isso não tem que nos definir. E aí a pergunta que fica né? Será que o Bo, depois desse afogamento no amor da mãe e na culpa que ele tem, será que ele consegue se libertar?
E a gente, será que a gente consegue se libertar? Espero que você tenha gostado. Peço que você deixe aqui as suas impressões, tanto da minha crítica confusa, porque é a primeira. Eu vou, eu volto, mas foi a maneira que eu consegui organizar esses pensamentos. Você acha que faz sentido ou eu tô bem loucona? Comenta aqui embaixo, segue o Bora, porque a partir de agora acredito que a gente vai fazer cada vez mais interações assim desse tipo. E espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, o meu muito obrigada. E até o próximo vídeo. Eu vou fazer uma linha do tempo com a história do Bo, para que a gente consiga entender isso de maneira mais em ordem, mais linear, porque eu misturei tudo aqui, eu sei, mas eu acho que as minhas impressões eu consegui de alguma forma passar para vocês. É isso, gente, até a próxima e bora curtir!